Agora, uma ótima notícia para o homem do campo. O agronegócio é o único setor da economia com crescimento no período de pandemia. O resultado positivo é pelo desempenho da safra, como da soja, no primeiro trimestre do ano. Vamos ver. A agropecuária apresentou crescimento de 0,6% no primeiro trimestre de 2020, em comparação ao quarto trimestre de 2019. Mesmo com a chegada do novo coronavírus, o setor teve alta devido ao Brasil ser um país com grande índice de exportação. Nós tivemos um cenário que para o agronegócio foi favorável. Veja, falando de um setor exportador e sabendo que houve uma disparada, inclusive no preço da moeda estrangeira, tanto do dólar quanto do euro, esse cenário representa maiores ganhos para o agronegócio exportador. Então, eu acredito que, se comparado aos outros setores, se comparado ao setor industrial, se comparado ao setor de prestação de serviços, este é o setor que menos sofre diante de todo esse cenário de crise sanitária que nós vivemos. O crescimento registrado neste setor econômico pode ser considerado resultado de vários fatores. Só este ano, as vendas externas da agropecuária tiveram um crescimento de 17,5% pela média diária nos 4 primeiros meses do ano, comparado ao mesmo período do ano passado. Existem produtos que tiveram uma grande safra. No caso dos grãos. Sim, no caso dos grãos, como o caso da soja. Uma reportagem, até cito aqui uma reportagem interessante que eu vi ao longo dessa semana, houve um cenário muito favorável aos produtores de laranja. Eu não sei se as pessoas associam a questão da patologia, ou seja, o uso de vitamina C, e tenham consumido um pouco mais esse tipo de produto, mas houve um crescimento significativo na demanda, tanto no mercado interno quanto externo, por laranjas. Ou seja, existem setores que estão, de fato, nesse momento, galgando crescimento, galgando maiores ganhos. Segundo o IBGE, o único setor da economia que teve crescimento após o início da pandemia foi o do agronegócio. Esses resultados positivos são consequências da primeira safra de grãos. A abertura de mercados para os produtos do agro brasileiro desde janeiro de 2019 foi alta. Mais de 60 foram abertos para os mais diversos produtos, como castanha de baru, melão, gergelim, castanha do Pará e materiais genéticos em diversos países. As exportações do agronegócio atingiram valores recordes em abril deste ano, ultrapassando pela primeira vez a barreira de 10 bilhões de dólares no mês, mesmo com a pandemia. Temos um histórico positivo. Acredito que o Brasil tem uma grande vocação, é um dos grandes motores da economia brasileira. Sem dúvidas, o agronegócio é o grande motor da economia brasileira. E, nesse sentido, eu acredito que seja este motor que ainda sustente, nesse período de turbulência, nesse período em que o mundo está desacelerando no aspecto da economia. Acredito que o agronegócio vem aí trazer um certo sustento nos indicadores da economia. Considerando a safra de grãos estimada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a taxa deve chegar a 2,3%, mesmo em um cenário com maior risco de impacto da Covid-19. Os pesquisadores apontam em um aumento em ritmo menor de 1,3%. O crescimento é menor do que se comparado ao ano passado, mas houve crescimento. Então, o setor continua a girar, o setor continua a se movimentar. Nesse sentido, é que faço uma leitura muito positiva. Repito, é natural que exista uma certa desaceleração em razão de toda esta questão, toda a redução de fluxo de negócios que temos, né, em razão desta pandemia a nível mundial.